Ok, atenção galerinha do segundo ano médio que está aí no meu canal, curtindo mesmo, tá bom? Já se inscreveram, além de se inscrever, tá bom? Deixe seus comentários aí rapidinho, se estão gostando, se não estão, como eu posso melhorar o mesmo, quais são as suas sugestões, uma vez que a intenção do canal é apenas levar um pouco do conhecimento que nós adquirimos aí ao longo dos anos para você, né, que logo mais estará fazendo aí, talvez Enem, ano que vem, até esse ano mesmo, melhorar o conhecimento acadêmico de vocês em relação a isso. Mas fica aqui a dica, não fique apenas preso ao canal, nem fique preso apenas a outros canais. O interessante é que vocês possam fazer em suas casas, em residências, um momento de estudo, dedicar um tempo para a leitura, fazer rabiscagem nos livros, nos cadernos, apostilas, porque o conhecimento é um processo que nós adquirimos ao longo da vida, né? Ao longo dos anos. Então não é uma aulinha, uma mini aula, ou uma mini explicação, uma mini revisão que vai deixar você conhecedor ou sabedor de tal situação. Então a intenção minha no canal é só mostrar apenas alguns detalhes, né? Aquilo que nós falamos em sala de aula e que muitas das vezes é despercebido por alguns, mas que é retomado aqui nesse canal. Então fica a dica, faça aí em casa uma programação de horários aí, faça você aí o seu horário de estudo, porque isso vai auxiliar amanhã, quando você fazer o seu vestibular, seu concurso, seu Enem, ou até a minha avaliação que vai cair até o final do ano aí, tá bom? Beleza? Outra coisa interessante, a bola da vez agora é Guerra Fria, socialismo, capitalismo, nós falamos isso durante a aula aí ao longo do bimestre, e eu passei só para dar uma pequena revisão em alguns detalhes que eu vou cobrar na minha avaliação, uma vez que isso pode ser pertinente e pode auxiliar você lá na hora da sua avaliação. Então, Guerra Fria, aquilo que eu falei anteriormente, só para explicar em linhas gerais, foi um conflito ideológico que existiu entre dois países na época, no caso os Estados Unidos, né, e a República da União Soviética, no caso hoje a atual Rússia. Esses dois países eles detinham uma intenção de impregnar no mundo as suas ideologias, né? A ideologia capitalista americana e a ideologia socialista, no caso soviética. O tempo iria dizer quem iria prevalecer. E como nós já sabemos, né, quais são os resultados disso? O capitalismo está impregnando e vencendo, apesar de alguns serem contra, né, contra esse processo. E o socialismo, aquela dia que passa, ele vai se enfraquecendo. Nas nações que ainda resistem ao mesmo, né, tem dificuldade aí para manter a sua população assistida com alimento, por exemplo, questão de saúde. Então, assim, é uma ideologia que é por muitos abraçada, mas que, por outro lado, também trazem aí algumas consequências negativas para a população em linhas gerais, né? Porque o sistema capitalista tem as suas facetas. O sistema socialista também teve as suas e tem as suas facetas. O fato é que Guerra Fria foi esse em volta aí, dessas duas nações. Estados Unidos e União Soviética, eles disputavam a ideologia, a supremacia mundial em relação à política, em relação à economia ou à soberania sobre as nações que estavam sobre eles envolvidas. Nesse caso aí, as duas recebeu o nome de bipolaridade, né? Bipolar porque eram duas potências que estavam em disputa aí em termos de confronto ideológico. Então, bipolaridade. Então, o processo da Guerra Fria foi marcado por essa palavra inicialmente, que depois, ao final da mesma, né, lá no final da década de 90, quando termina a Guerra Fria, e aí falaremos isso em outro momento, surge então a multipolaridade. Então, quer dizer vários, né? Vários países começam agora a despontar para o mundo pós-Guerra Fria. O que foi, eu já falei, foi uma guerra ideológica, não uma guerra propriamente dita, e na prova vocês irão fazer essa análise aí de estudo
diferenciação entre uma e outra, do que foi a Guerra Fria, quem estava envolvido, ou quais foram os personagens envolvidos na Guerra Fria, e responderem ali na questão ou assinalando a mesma. Algumas palavras interessantes que marcou, no caso, marcou aí a Guerra Fria. Exemplo, corrida espacial e corrida armamentista, né? A disputa ali, quem iria ao espaço primeiro, né? Quem iria chegar primeiro ao espaço, e aí os soviéticos enviaram lá a cachorrinha, depois chegaram ao espaço, e aí aí os americanos, talvez chateados de ficarem atrás, por isso, construíram ali as estações lunares para ir à Lua, no caso da missão, as missões Apolo, até chegar à missão Apolo 11 e chegarem à Lua. A questão da criação das armas nucleares, né? As bombas nucleares, os arsenais nucleares que essas duas nações tinham em disputa, quem iria ser superior ao outro em relação a isso, né? Então, os arsenais bélicos que um tinha em detrimento do outro ganhou esse nome aí de corrida armamentista, e quem chegaria ao espaço ou quem iria conquistar o espaço primeiro. Então, essa nomenclatura aí de corrida espacial. Essa dica aí na minha avaliação, tá bom? Outro detalhe, a questão ali das alianças que esses dois países formaram, né? Tentando impedir o avanço de um em relação ao outro e vice-versa. No caso da União Soviética, ali as nações que estavam envolvidas com o socialismo criaram então o Pacto de Varsóvia, né? Varsóvia ali, a capital da Polônia na época, eles se reuniram e criaram uma aliança militar para impedir o avanço capitalista nas nações socialistas, né? Por outro lado, os americanos na época então também dão o troco e cria ali a OTAN, né? Organização do Tratado do Atlântico Norte, com nações ali que estavam também tentando impedir o avanço socialista em suas nações. E aí essas alianças políticas dentre um bloco e outro também marcaram aí a Guerra Fria. Outro detalhe que também marcou a Guerra Fria, que ficou como um símbolo aí histórico ali, a questão do Muro de Berlim, né? Uma vez que a Alemanha estava centralizada, dividida, né? A capital Berlim, a capital Alemanha, que na época chamava-se República Democrática da Alemanha, ou RDA. Então, se constrói um muro, né? Como símbolo da divisão da Alemanha Oriental e da Alemanha Ocidental. Quem estava na Alemanha Oriental, no caso socialista, não poderia ir para a Alemanha Ocidental, capitalista. E quem estava na Alemanha capitalista não poderia, ou não queria, lógico, ir para o atraso da Alemanha Oriental na época. Esse muro ficou marcado aí como símbolo da divisão das duas Alemanhas, que vai cair depois lá no fim da década de 90, com o final da Guerra Fria e a extinção da antiga União das Repúblicas Soviéticas Socialistas, a URSS. Ok? Então, assim, na minha avaliação, na minha prova, vocês analisem a questão das diferenças que existia entre uma e outra, das intenções que tinha uma e que tinha outra, as nações que estavam envolvidas ou envolvidas em relação ao mundo socialista, no caso as 15 nações ali, vou citar aqui algumas, por exemplo, a Lituânia, Letônia, né? A Bulgária, a Tchecoslováquia, a Bósnia, esses países que estavam envolvidos de maneira direta na União Soviética. Depois eles vão se desligarem, né? E vão criar ali a CEI, a Comunidade dos Estados Independentes, né? Pós-Guerra Fria. Essas nações, essas relações de uma com relação à outra, como elas estão hoje pós-Guerra Fria, eu vou compor na minha avaliação. Então, galerinha aí do segundo ano médio, tá bom? Atente para, vou só voltar aqui, tá bom? Atente para as seguintes orientações. Diferenciação da economia capitalista e economia socialista. Quem estava envolvido entre esses dois contextos, muito fácil, né? Em relação
que foi a Guerra Fria, né? Como se deu o desenrolar da mesma, as palavras-chave que ocorreu aí, entre elas aí que eu falei anteriormente, corrida espacial, corrida armamentista, o Muro de Berlim, as alianças que fizeram, o Pacto de Varsóvia e a OTAN, né? A bipolaridade, por fim, a multipolaridade. Esses tópicos aí, eles são chamativos para a resposta de prova ou para análise mais profunda. Então, analise os enunciados das questões, tá bom? E verifique a proximidade com essas palavras-chave, certo? Ou para dissertar, ou para você, no caso, assinalar. São apenas algumas dicas, tá bom? Que eu estou lhes passando. E para aquela galerinha que está aí só, né, sendo curioso no canal, que não são do segundo ano, mas quer saber um pouco mais sobre a Guerra Fria, deixa aí o seu comentário, que eu posso postar mais vídeos em relação a isso, tá bom? E de maneira específica sobre o tema que você quer, para que possamos aí, quem sabe, desenvolver um trabalho melhor, mais amplo em relação a esse conteúdo de segundo ano, terceiro ano, que também cai muito em vestibular, tá bom? Em vestibular, em Enem, enfim. Certo? Um abraço, fique com Deus e até a próxima.